Até legal esse podcast aqui, que a gente entrevista as pessoas, está sempre aprendendo coisas novas. E a avicultura, essa é a marca registrada da avicultura brasileira. Ela não se acomoda, ela está sempre se mexendo e sempre melhorando e cada vez buscando melhores resultados. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao Aviário Podcast. Eu sou a Catarina Stefanello e hoje nós temos uma edição especial, né, em comemoração aos 100 episódios do Aviário. Eu converso com outro host, o professor Marcos Café. E antes de nós iniciarmos, eu acho que a nossa contribuição também como hosts é deixar o nosso agradecimento, né, a todas as pessoas que acompanharam esse nosso material, todos os convidados que participaram, né? Toda a equipe que está trabalhando para que o aviário ele seja divulgado, para que ele seja um sucesso. E, professor Café, que bom conversar com você. Você que foi o primeiro a começar como host, e hoje nós temos uma equipe de 3 e bastante coisa ainda para produzir, muito material que já foi produzido. Obrigada. Oi, Catarina. Oi, pessoal que sempre está nos acompanhando. Realmente, a gente está muito feliz de chegar aqui aos 100 episódios. E a ideia sempre foi essa, né, de levar informação de uma forma leve, descontraída. A gente está tendo oportunidade de entrevistar mentes brilhantes da avicultura. Muita gente boa já deixou a sua contribuição aqui. Isso, né, se eterniza, são gravações, né, que vão ficar aí, né, para as pessoas que estão entrando agora na avicultura, daquelas pessoas que já estão no meio, né? A gente conhece, acaba na avicultura todo mundo conhecendo todo mundo, não, que é muitas vezes legal a gente, né, poder ter oportunidade de ver um episódio de uma pessoa, né, que a gente está entrevistando, que é uma pessoa que muitas vezes tem vínculo com aquela pessoa que está acompanhando, e aí vai fazendo essa grande teia aí de contatos para levar informação, para levar conhecimento de uma forma bem descontraída. Através de soluções em coleta e análise inteligente de dados, o Easy auxilia indústrias do setor avícola a anteciparem problemas sanitários e a tomarem melhores decisões. Uma avicultura eficiente, colaborativa e sustentável é o foco da Easy Institute. Acho que cada episódio pode servir para alguém, vários acompanham muitos, e nós somos muito felizes, né, fazendo isso que a gente faz, a gente se sente feliz podendo contribuir também. Professor Café, eu queria começar, eu sei que a grande maioria das pessoas conhece o seu trabalho, sabe da sua trajetória, e talvez às vezes a nossa trajetória ela serve até como reflexão, inspiração para alguém, né? Mas eu queria começar, antes de nós entrarmos em alguns assuntos assim que a gente pode conversar hoje, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória na avicultura, como que tudo isso aconteceu até chegar hoje, né, nas coisas que você faz. Ô, Catarina, eu vou começar essa história, de vez de começar lá de trás, eu vou começar desse momento que a gente vive agora, né? Eu, na semana passada, tive assim, o privilégio, né, de ser reeleito como presidente da Associação Goiana de Avicultura. Aí vocês vão pensar, pô, um professor universitário sendo, né, presidente de uma associação corporativa, né? E é exatamente isso, talvez a marca registrada da nossa história aqui no UFG, né? Dessa boa relação que a gente tem com a iniciativa privada, sempre, né, um ajudando o outro. Eu estou na associação desde sempre, claro, lá no andar de baixo, como diretor técnico, e o nosso trabalho assim, de parceria foi se solidificando com as empresas do nosso estado, aqui de Goiás, né? E a ponto, né, de eu ter sido convidado há 2 anos atrás para, né, ter essa presidência, e agora, né, há 2 semanas atrás, ter sido reeleito aí para continuar à frente da associação, né? Então, assim, isso mostra um pouco da nossa trajetória. Eu estou falando aqui por mim, mas os meus colegas aqui de Goiás, né, a gente é conhecido como uma grande equipe, né? Professor Henrique, professora Nádia, professora Fabíola, Alessandra, Heloísa, a professora Ana Maria, né? E já outros colegas que se aposentaram, né? Então a gente sempre trabalhou muito forte, a equipe de avicultura aqui no UFG, fazendo, né, essa boa parceria com a iniciativa privada. Mas eu sou médico veterinário, né? Vou pular as datas aí, né, Catarina? Não vou entregar a idade, não, né? Mas sou médico veterinário, formado aqui mesmo na UFG. Depois eu fiz o meu mestrado e doutorado na Unesp, de Jabuticabal. No doutorado eu tive a oportunidade de fazer a Bolsa Sanduíche, né? Então fui para a Universidade do Arkansas, trabalhar com o Dr. Parco Aldo. Foi uma divisora aí
né, abriu muito a minha cabeça, entender essa interação internacional foi muito produtiva para mim. E depois voltei e logo em seguida engatei um pós-doutorado também nos Estados Unidos com o Dr. Nick Dale, lá na Universidade da Geórgia. E é isso, a minha vida é sempre vinculada muito à avicultura, né? Desde lá do meu mestrado, né? Antes até eu fiz uma especialização dentro da área de zootecnia, então sempre ligado na avicultura, é a minha praia, é onde eu trafego com uma certa tranquilidade. Assim, se você me perguntar qual é a sua especialidade dentro da avicultura, eu teria até dificuldade de falar, porque eu gosto tanto de corte, quanto de postura, quanto de matriz, quanto de qualidade de ovo, e aí vai, né? Então é uma área que eu, assim, sou realmente ligado em todos os aspectos. É claro que tem época da vida que a gente dedica mais num canto, depois em outro, mas assim, eu sou realmente um filho da avicultura, né? E exato como você falou, né? Já tem uma certa janela, né? A gente nacionalmente tem uma ótima relação com os colegas das universidades, com os parceiros das empresas, né? E aí estamos aí exatamente fazendo hoje quase que 100%, não dizer 100%, dos 80% do nosso financiamento, das nossas pesquisas. E é bom que se diga isso, né, Catarina? Pesquisa só se faz com dinheiro, não tem jeito de improvisar. Se não tiver alguém para pagar uma pesquisa, ela não sai do papel, né? Então, eu queria aproveitar aí até a oportunidade para agradecer inúmeros, não vou citar nenhum nome, porque a lista aqui é grande, eu correria o risco de esquecer alguma, mas todos os colegas das empresas que têm nos apoiado. Eu posso até falar, né, de uma maneira geral, representando aqui todos os professores, toda a academia brasileira, porque todos nós, certo, de alguma forma, somos ajudados pelas empresas. Então, obrigado, pessoal da iniciativa privada, das empresas, por acreditarem, né, no lado de cada moeda, da academia, da gente que está aqui formando gente, e tem que fazer pesquisa, né, que faz parte, inclusive, do processo de ensino. Né? Então, a minha trajetória é mais ou menos essa, sem grandes, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas é isso, é a avicultura o tempo todo. Tem até umas peninhas aqui, viu? Vai criar até umas peninhas aqui, viu, Catarina? Realmente uma intimidade, realmente eu gosto muito da avicultura, acredito muito na avicultura. Nós ainda, o Brasil, eu acredito que nós somos o segundo. Em algum momento nós vamos passar os Estados Unidos, vamos ficar primeiro na produção, primeiro na exportação. Não paramos de crescer, a qualidade técnica das empresas chega a impressionar alguns níveis de detalhamento que algumas empresas se preocupam. Agora, com essas ferramentas, né, de inteligência artificial, os dados vão mostrar mais soluções ainda para os colegas das empresas. Então, assim, eu me sinto até um privilegiado, que é uma área que investe muito em tecnologia, que valoriza muito o profissional. Então, nós que formamos profissionais nos sentimos valorizados. E uma área, assim, que é pujante, né, que cada dia tem um desafio novo, cada dia você aprende uma coisa nova. Até é legal esse podcast aqui, que a gente entrevista as pessoas, está sempre aprendendo coisas novas. E a avicultura, essa é a marca registrada da avicultura brasileira. Ela não se acomoda, ela está sempre se mexendo e sempre melhorando e cada vez buscando melhores resultados. Uhum. Eu acho que é muito isso, essa nossa paixão pela avicultura, acho que ver as coisas mudarem também, e aquilo que você falava, né, com o presidente da associação, e agradecendo todas essas empresas, né? Acho que é bom para a universidade, é bom para as empresas também. Então eu queria talvez entrar mais a fundo nesse assunto que a gente sempre fala bastante. Eu também, a minha realidade aqui, o nosso trabalho é um trabalho em conjunto, né, com as nossas empresas e com as nossas agroindústrias. Queria que você enfatizasse, né, a importância desse trabalho para nós, para as empresas, porque basicamente é o que você mencionou, é o que é feito, né, detalhando talvez um pouco mais de como isso tudo tem sido realizado aí por você. Só para, assim, né, aquelas pessoas que não conhecem, assim, muito próximo do nosso trabalho, nós temos hoje 2 aviários aqui na UFG, né? Um aviário que é específico de corte e um aviário que é aquele aviário mais multi, né, que tem frango, tem coideira, às vezes codorna, tudo junto, né? Tem matriz, tem incubatório e tudo mais. Esse aviário de corte, para ter uma ideia da parceria, da proximidade, eu sou integrado, certo, com todos os direitos e deveres de um integrado normal, de uma empresa aqui de Goiás, né? Eu acho que não tem problema citar o nome, que é a Ação Salvador Alimentos. Então, eu sou integrado da Ação Salvador Alimentos. Então, o meu galpão é um galpão industrial, certo? E dentro do galpão industrial, a gente instala aqueles box móveis, né, com telas e estrutura de PVC, eles são montáveis e desmontáveis, a gente monta ele na linha do LIPO. Então, os nossos projetos de pesquisa, às vezes acontece, né, é um projeto, né, com
vamos dizer, objetivos acadêmicos ou industriais, mas ele acontece, né, dentro de uma realidade industrial. Então assim, essa assim, de cara, né, a nossa estrutura, que é basicamente a maioria dos nossos projetos no frango de corte, a gente conduz nessa estrutura. Agora mesmo nós vamos receber pintinho, ia chegar amanhã. Com muito custo a gente convenceu a empresa de jogar o alojamento para segunda-feira, porque aí os alunos ajudam melhor, que amanhã é feriado, né? Para quem não está escutando aí, nós estamos no dia 1º de... Então, assim, então, de cara, Catarina, assim, o próprio galpão nosso já é fruto de uma parceria com a iniciativa privada. Então, a gente trabalha exatamente isso. As empresas nos procuram, a gente senta, delineia o experimento, né? Às vezes teste de produtos, às vezes algumas estratégias nutricionais, enfim, testes de manejo, a comparação de linhagens, enfim, todas as possibilidades, né, de pesquisa de frangos. A gente estrutura ali vamos dizer, um delineamento que é bom para a empresa, que é bom para a gente também. Normalmente a gente envolve, às vezes, um aluno de mestrado ou de doutorado, dependendo da natureza do projeto. E aí pronto, né? Aí a gente começa a colocar, né, instala o experimento e seguimos aí até, né, o final do experimento de acordo com os objetivos dele, né? Para nós, né, Catarina, que estamos dentro da universidade, eu gostaria até de reforçar isso e deixar isso muito, acho que dá uma relevância no que eu vou falar, em relação exatamente fazer um experimento, né, dentro de uma universidade. Porque aí você tem de quebra também a formação de mão de obra, né? Então, os alunos da iniciação científica, os alunos do mestrado, alunos do doutorado, eles entendem o que é um projeto de pesquisa, eles ajudam a conduzir um projeto de pesquisa. Então, eles têm, né, acesso a como que a gente faz a ração, eles mesmos fabricam a ração. Então, claro, sempre sob supervisão nossa, eles pesam as aves. Então, assim, para quem teve, né, Catarina, você que tem alunos, um aluno que participou disso, entende como a pesquisa é feita, na hora que ele lê um projeto de pesquisa, ele se sente familiar com aquilo, né? Ele, inclusive, né, passa a ter uma massa crítica maior para, inclusive, questionar alguns trabalhos do exterior, aí, com alguns erros ou com alguns equívocos experimentais. Por quê? Porque ele fez o projeto, né? Então, colegas empresários, amigos das empresas, quando vocês estão financiando um projeto dentro de uma universidade, não é só aquele projeto em si, aquele mérito, vamos dizer, científico do projeto em si. Nós temos também ao redor daquilo ali, né, um gama muito, vamos dizer, uma capilaridade, né? Além do projeto, nós temos aí a formação de recursos humanos, alunos, às vezes, que estão chegando no curso, que às vezes nem fizeram a disciplina ainda, de cara tem a oportunidade de acompanhar um projeto de pesquisa, né? Então, é muito legal, que movimenta tudo, né? Estava falando aqui com a Catarina, né? Se a gente dependesse dos orçamentos internos das universidades, esse movimento não aconteceria, ou aconteceria esporadicamente. E aqui nós temos fila hoje, Catarina. Hoje nós estamos instalando um experimento aqui, segunda-feira, né, e já tem mais 2 programados. Quer dizer, exatamente porque a iniciativa privada acredita, certo? Financia, certo? Está próxima da gente, tem né, essa parceria, né, de via dupla, e aí as coisas acontecem, né? E também deixar um recado para os alunos. Eu falo isso, né, Catarina? Às vezes os meninos, assim, trabalho em zootecnia, gente, em qualquer espécie, vai existir a parte braçal. Certo? Então, a Catarina fez isso no mestrado dela, ela fez isso no doutorado dela, eu fiz no doutorado nos Estados Unidos, estava lá eu pesando frango, estava lá eu sujo de ração, né, da cabeça aos pés, fazendo a ração, né, pesando os ingredientes, jogando no misturador, depois, né, enfim, ensacando a ração, identificando a ração. Quer dizer, existe essa parte, né? Vamos dizer, tem a parte intelectual, que é muito legal, mas tem a parte braçal mesmo, que faz parte da natureza do nosso trabalho. Claro, tem às vezes alguma coisa de laboratório, mas sem a parte de campo, né, Catarina? Sem pesar o frango, sem pesar a ração, dá aquele trabalho mesmo, né? Mas faz parte. Eu tenho certeza que muitos aqui que eu estou falando aqui, né, que já fizeram mestrado, doutorado, estão recordando com um certo saudosismo, né, do tempo que estava lá nas suas respectivas universidades, pesando frango, pesando ração, que isso passa e acaba ficando, né, esse aprendizado aí para o resto da vida. É o treinamento prático, né? Eu acho que se a gente não tiver a experiência em treinamento prático também, como é que eu vou dar uma boa recomendação do que é o melhor? Então, além do projeto, da pesquisa, dos resultados, das publicações, que nós temos que ser eficientes, até porque nós somos cobrados por isso, né? Eu acho que a gente está treinando pessoas que são o nosso futuro, né?
E quanto mais bem treinadas elas estiverem, quanto mais condições a gente vai para treinar elas, melhor elas vão atuar na nossa avicultura, já que a gente quer que ela continue bem no futuro. Professor, uma coisa que eu queria ligar a isso também é como que você vê a avicultura do futuro? Você falava algumas coisas de produção, de exportação, o que na sua, né, com a sua experiência de tudo que já aconteceu, como que você prevê que as coisas vão ficar mais para frente nos próximos anos? Tá até difícil, né, Catarina, a gente fazer uma previsão para o futuro, porque a velocidade, né, das mudanças hoje é tão grande, às vezes de um ano para o outro. Eu fico com dó, Catarina, dos nutricionistas das empresas, o tanto de oferta de aditivos tecnológicos que eles têm para fazer uma decisão de qual enzima, de qual aditivo, de sei lá, qual produto, né, que ele vai usar dentro da ração dele, porque não para de chegar produtos novos, produtos naturais, produtos sintéticos, né, produtos tecnológicos. Então, assim, eu acredito que nós vamos continuar evoluindo, nossos resultados vão continuar melhorando, o melhoramento genético, certo, cada vez mais melhorando esses animais, né, o exemplo excelente aí das poedeiras, né, você vê as poedeiras, de uma hora para outra a gente começou a esticar o ciclo de produção e elas começaram a produzir 500 ovos, mais de 500 ovos, não para de produzir, uma coisa fantástica sob o ponto de vista de máquina, de biológica, de produção de ovos, né? E assim, aí esses sistemas novos chegando, né, tirando da gaiola, é um movimento que não tem volta, cada vez mais todos os países, né, as aves fora de gaiola, né, a cage free, assim, acontecendo mais, né? Então, eu acho assim, nós não vamos parar de crescer. O nosso crescimento é legal porque ele é um crescimento sólido, né? Cresce um pouquinho todo ano. Acho que a gente vai continuar, né, evoluindo na produção. Eu acho que a vocação que o país tem para produzir é muito grande, é natural que a gente passe os Estados Unidos, não estou falando em curto prazo não, mas em longo prazo a gente, né, vai produzir mais que eles, né? E a evolução, tanto na parte de produção quanto na parte tecnológica, né? Cada vez os sistemas mais tecnificados, mais automatizados, né? E aí, com às vezes esses algoritmos de decisão, né, de inteligência artificial, vão começar a ajudar nas tomadas de decisão, né? Vai padronizar um pouco mais, né, a questão de manejo, biosseguridade também vem forte, aí o pessoal já entendeu que tem que investir, né, nessas práticas, né, de prevenção de patógenos. Então, assim, eu acho que nós vamos continuar crescendo de uma maneira sólida, sem grandes, vamos dizer, solavancos. Volto a dizer, nós temos uma qualidade técnica dos técnicos das empresas fantásticas, né? Cada vez que eu conheço uma pessoa nova aí de uma agroindústria, né, às vezes pessoas jovens já muito dedicadas, com nível de conhecimento muito bom. Então, assim, já que a gente tem as condições naturais para produzir, que Deus deu isso para a gente, né, a questão, né, das lavouras, né, de milho e soja, a questão climática, tudo isso favorável ao frango, e com essa turma aí querendo melhorar, com os empresários do setor que também são muito arrojados, são pessoas que estão sempre investindo, eu não vejo como isso dá errado. É claro que uma empresa vai quebrar todo ano, uma ou duas, faz parte do negócio, né, dá um passo às vezes maior que a perna, dimensionou mal um mercado qualquer, é normal que quebre as empresas, mas outras virão comprando. Eu acho que a gente segue, né? Eu acho que quem gosta de avicultura, que quem está começando aí, pode investir em qualificação, né, Catarina? As empresas, quando elas contratam, elas buscam essa qualificação. Então, a pessoa que investir na sua qualificação profissional, dificilmente ela fica sem um emprego, ela vai ser enxergada pelo mercado, a gente sempre vai precisar. Aliás, estou falando da avicultura, mas todas as áreas tecnológicas sempre vão precisar de bons profissionais, né? Então, eu vejo o futuro bem alvissareiro aí pela frente. Eu acho que a gente tem condições de seguir crescendo, não só em quantidade, mas também em qualidade. E também em tecnificação. Uhum. Tem tanta coisa, né, que a gente poderia conversar, e talvez um ponto interessante, assim, já que a gente está também falando muito daquilo que a gente faz e dando oportunidade para as pessoas, às vezes, saberem nossa opinião e a gente discutir assuntos assim, nem todo mundo tem a mesma opinião, mas
para quem escuta, às vezes é um ponto de reflexão, enfim. Você, professor Café, né, professor, orientador, pesquisador, né, granjeiro, como que você vê os seus desafios agora? Quais são os teus desafios, os desafios para frente? Assim, falar em termos assim, como professor, né, a gente está enfrentado, acho que nos últimos, eu diria, 3 ou 4 anos, né, um desafio que eu até não sei a resposta, por que isso está acontecendo, mas de 3 anos para cá, o interesse dos alunos pela pós-graduação diminuiu muito. Antigamente, a gente tinha os melhores alunos ou excelentes alunos buscando, certo, a complementação da formação profissional, ficando no mestrado e no doutorado. E, ultimamente, talvez até pelo que o mercado atrai esses recém-formados de uma forma, né, bem forte, a gente tem enfrentado um pouco de um certo desinteresse dos nossos alunos da pós-graduação, né? Então, isso a gente tem que entender que fenômeno que está acontecendo, tentar reverter um pouco e ainda aí fidelizar um pouco, trazer para a gente esses grandes talentos, esses grandes cabeças para ficar na agricultura, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para, né, fortalecer o mercado. Eu acho que é um desafio, assim, nesse sentido, Catarina, de formação profissional, né? A gente pensando assim no cenário produtivo, né, assim, aí já entrando num varejinho aqui, mas os aditivos hoje, a oferta é muito grande, né? E o que eu tenho falado, Catarina, é o seguinte: vamos imaginar aí que uma enzima promete aí, sei lá, alguma economia de X energia. Um outro produto, sei lá, pega aí um produto aí de melhoria de digestibilidade, pega aí um outro produto que promete mais um tanto de energia. Um outro produto, um fitogênico que ajuda, melhora a absorção dos ventos, promete mais um pouco de energia. Isoladamente, todos eles, na hora que você testa, são realmente produtos que entregam o que eles estão prometendo, uns mais, outros menos, né? Mas quando junta tudo isso, que é a pergunta que eu deixo no ar, né, para os nutricionistas, e eu fico assim, até com dó, no bom sentido, né, deles tomarem a decisão. Aí agora, o que eu vou usar? Qual pacote que eu vou, quantos eu vou usar? Quantas enzimas? Quanto que, sabe? Então, como isso acontece em pouco tempo ali na passagem do alimento no trato digestório, como isso vai ser absorvido, digerido e aproveitado pela ave, sabe? Então é uma coisa que, assim, acho que a gente vai ter que caminhar no sentido de entender as interações de tanto aditivo que a gente está largando nessas rações, né? Então eu acho que é um passo aí que a gente vai ter que tentar entender melhor essa questão, né, de a interação entre esses aditivos. Inclusive, assim, eu tenho algumas experiências nossas aqui que um atrapalha o outro. A gente já chegou a ver condições que dois que prometiam alguma coisa, quando depois junto o desempenho foi pior que eles isoladamente. A gente esperava um efeito sinérgico e isso não aconteceu, para piorar. Não só não aconteceu a sinergia, mas como aconteceu de alguma forma um antagonismo. Mas, assim, sem entrar em detalhes, tá, gente? Assim, não é o caso aqui, né? Mas, então, essa é um desafio que é interessante. E um outro, que talvez seja o maior de todos eles, Catarina, é a questão da gente entender a questão, né, da microbiota. Então, nós estamos dando os primeiros passos aí, muito legal, todos, né, a ciência aí mundial toda também, tipificando, qualificando essa microbiota, o microbioma, né, todas essas ciências OMS aí, né, a gente está dando os primeiros passos. A partir do momento que a gente entender melhor como né, os nutrientes, os aditivos, a própria ração vai manipular, vai modular essa microbiota intestinal, né? E a gente está dando esses primeiros passos. Eu acho que a gente vai avançar muito. As aves vão ter um desempenho. A gente vai entender melhor como cada situação ali de cenário daquela ração, daqueles aditivos, né? De tudo que está rolando ali vai melhorar e a gente poder manipular isso. Acho que a gente vai dar um salto muito grande em termos de desempenho, em termos de saúde, principalmente, saúde intestinal. A Beth, né, a nossa outra, né, vou mandar um abraço para a Beth aí, que é o trio aqui, né, Elizabeth Santin, ela comentou uma coisa muito legal no episódio que eu entrevistei ela, né? Ela colocou nessa história, né, a microbiota respiratória, né? E faz todo sentido, né? Porque ela entra nos sacos aéreos. Os sacos aéreos estão intimamente ligados ali a toda a cavidade abdominal da ave.
Então, assim, não dá nem mais para falar microbiota intestinal, microbiota respiratória, está tudo junto, né? Então, assim, eu acho que esse desafio de entender essas relações, que eu acho que também isso não é curto prazo, né, Catarina? Não sei, que depois eu quero ouvir a sua opinião, mas, assim, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente começar a entender essas relações, a gente vai... E é uma coisa nova para a gente. A gente alimentava o frango, a microbiota estava ali, né? A gente passava por cima da. Hoje a gente sabe que não dá mais, né? A alimentação do frango passa pela microbiota, né? Então todo substrato, toda ração, ela mexe de alguma forma com a microbiota, né? E a gente está começando a dar os primeiros passos. Agora, claro, já tem muita informação interessante, né? Mas, assim, assim, inclusive a parte, né, da gente manipular isso, tá aí os prebióticos, tá aí os probióticos, como que a gente vai ajudar, né, a flora ali, desculpa, a flora não, eu falo flora que era do meu tempo, a microbiota, né, como que ela vai interagir, inclusive, com esses novos, né, produtos biológicos que a gente está colocando ali. Então, eu acho que esse é um assunto que daria aí horas e horas de discussão, tem muita gente boa no Brasil, inclusive, já fazendo essas leituras, né, tipificando, enfim, fazendo todas as análises, né, genômicas aí dos microbiomas aí, das microbiotas, para a gente entender, né, como é que isso vai se relacionar com saúde intestinal, com saúde de uma maneira geral da ave, claro, com desempenho, que é o que paga a conta, né? Eu acho que o bonito disso tudo é ver o quanto que nós já avançamos, né? E como nós temos mais tecnologias para nos ajudar, porque no fim das contas está tudo interligado, né, professora? A gente sabe que nada acontece sozinho. Eu tenho efeito do ambiente, da sanidade, dos ingredientes, da nutrição. Nada funciona de uma maneira isolada. E é bonito como, com o tempo, a gente conseguiu ter mais conhecimento sobre algumas coisas e eu acho que a gente partiu para avançar naquilo que talvez a gente ainda não tinha conhecimento ou ainda não tem e ainda precisa melhorar e evoluir em alguns pontos, né, em vários pontos, devido a essa complexidade também que a avicultura tem, porque a gente busca que cada vez ela seja mais eficiente, melhor, mais sustentável, não só mais produtiva e produzindo com qualidade, mas pensando no todo, né? É só um gancho aí. Isso que você falou também, eu devia ter falado no desafio. Isso que você falou é fundamental, né? A sustentabilidade e essas questões de bem-estar, né? Como a gente relaciona com o nosso mercado. Isso está hoje muito em voga, né? Então não tem dúvida que é mais um desafio que a avicultura tem que vencer. Às vezes, se você der 2 passos para trás em relação ao desempenho, mas dá 2 passos para frente em relação ao bem-estar, sustentabilidade, isso aí já justifica, né? Você piora um pouco o desempenho, mas em função dessas outras, né, exigências do próprio mercado, da sustentabilidade, do bem-estar animal e tantos outros, né, assuntos aí que perpassam aí em relação ao desempenho, você tem toda a razão. É uma coisa que, né, tem que também fazer parte dessa equação. Né? Eu acho que um outro ponto, talvez, que eu gostaria de ver, né, perguntar a sua opinião e como que as coisas estão, porque a gente tem todo esse nosso trabalho que ele não é só aqui na universidade, a gente também desenvolve várias coisas, né, fora daqui e precisa fazer isso até para dar visibilidade para o nosso trabalho, principalmente formar e treinar melhor as pessoas. Como que você acha que a gente pode fazer mais, né, nesse nosso papel que a gente já trabalha tanto, mas como que a gente pode talvez entregar mais para que a gente contribua talvez mais para quem trabalha diretamente conosco, a gente consiga contribuir mais talvez com a nossa indústria? A gente já faz muito, né? Então tem muito disso, tudo que a gente já faz, mas de repente o que mais, né? Eu posso contribuir para e que já tem contribuído há tanto tempo no futuro, assim. Catarina, é uma excelente pergunta, né? Porque o que eu penso é o seguinte: o que nos levou até aqui não nos leva mais adiante. Nós estamos no final de um ciclo aí em relação à formação de gente, né, de tudo que a gente conhece em termos, né, de como você falou, de formar gente, de preparar gente. É certo, a gente vai ter que... É uma outra geração, todo mundo comenta isso, né, com novos desafios. Inclusive, assim, as pessoas reclamam que é uma geração que é difícil, né, de
quando eu entrevistei o professor Pens, ele falou uma coisa que eu adorei ouvir, né? Ele falou que esses jovens agora vão fazer 2 ou 3 cursos superiores, eles fazem um curso, mas não é isso que eu quero, vou começar de novo. E, quer dizer, a facilidade que esse jovem tem, certo, de mudar de áreas, mudar de coisa, é muito imediata. E isso para nós é novo. Na nossa antiga, né, forma de como é que fala, de fazer gestão de pessoas e de fazer formação profissional, era exatamente, era um crescente, a pessoa dentro da mesma área evoluindo o tempo todo, né? E agora nós temos novos desafios que eu mesmo me sinto às vezes perdido em relação ao que fazer, né, para ajudar essa nova geração a se encontrar, ajudar essa nova geração a fazer essas parcerias. Eu acho que todos os RHs das empresas estão passando por esse momento, né, nos aspectos assim, de tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, você perguntou, né, o que a gente pode fazer mais, né? Eu sinceramente, eu me encontro assim, a gente está tentando se mexer, né? A gente está conversando com essa moçada, a gente está tentando, aqui mesmo no nosso curso de zootecnia, nós estamos fazendo essa discussão agora, né? Estamos fazendo uma reformulação geral no nosso curso de zootecnia, exatamente falando isso que você falou aí, treinando ele mais, botando ele mais com a mão na massa, para ajudar, às vezes, ele ficar mais focado, para, às vezes, ajudar ele a entender melhor os desafios, né, do exercício profissional na nossa área de produção animal, né? Que os desafios são enormes, né, Catarina? E a empresa não para de crescer, e o crescimento, e a base do crescimento das empresas são as pessoas. É claro que toda tecnologia faz parte, mas assim, você percebe, assim, as pessoas é que fazem diferente ali né, nos diferentes fóruns de decisão da empresa. Então, assim, a gente está vivendo isso, está experimentando isso. Eu acho que um pouco é isso que você tinha falado mesmo, de fazer esses meninos colocar mais a mão na massa, para fazer esses meninos sentirem mais a realidade, até para eles desistirem, não tem problema, eu não vejo problema nenhum do menino estar fazendo zootecnia, chegou no quarto, então não é isso que eu quero, vou começar outra coisa. Isso vai acontecer em todas as áreas, não vai ser privilégio da nossa área de, né, zootecnia, veterinária, agronomia, eu não vejo problema. O que às vezes é problema é às vezes ele ir para o mercado de trabalho não querendo aquilo, gasta um tempo enorme na empresa, gasta um tempo enorme na formação dele, quando ele está assim, achando que, né, podia estar um pouco mais produtivo, ele desiste, que podia ter desistido antes, sei lá. É realmente uma questão que talvez a famosa, né, resposta de $1 milhão, né, a gente está tentando achar o que a gente pode fazer aqui no nosso papel institucional de professores, de orientadores na pós-graduação, de professor na graduação, de professor na pós-graduação, para, como você falou, né, a gente acertar, né, a gente formar, dar os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias, porque os nossos alunos, né, façam lá no campo, façam na iniciativa privada, façam nas empresas a diferença, né? Porque, volto a dizer, o que faz mesmo rodar o sistema são pessoas, né? Então, e essa é a nossa formação básica, né, Catarina? A gente está aqui, né? E a gente vê isso muitas vezes, a gente vê um menino que tem muito talento e se perde, não vai para o mercado. Às vezes a gente vê um menino assim que às vezes tem uma formação básica fraca e tal, mas ali com entusiasmo, com a dedicação, ele vai super longe. Então está cada vez mais difícil a gente ter uma receita, né? Ou pelo menos ter um caminho. Hoje a gente está meio que navegando nessas águas mais, né, revoltosas, aí a gente meio procurando um rumo aí, um quarto meio escuro, a gente vendo a luz andando de um lado do outro. Eu acho que é o momento que a gente vive, eu acho que isso também não é privilégio nosso, né? Eu acho que outras áreas está acontecendo a mesma coisa, né? Então é um desafio nosso, né? Você é bem mais nova que eu, então você já conversa melhor com essa geração. Eu já, às vezes, com toda, né, meu arejamento, com toda a minha vontade de estar próximo desses meninos, né? Seu pai, seu avô. Então, assim, eu tento buscar, né, essa comunicação e, como você falou, né, tentando ajudar eles, mas o que fazer? Tá assim, para mim, pelo menos, agora a coisa não está tão clara, né? Pontos a pensar, mas acho que é uma coisa que a gente fala bastante no podcast mesmo, é a importância do trabalho humano, né? Das pessoas, nós falamos com pessoas que, por muitas vezes lá dentro das empresas, dentro das suas instituições, elas falam muito disso, né? Que há a importância de valorizar as características, de treinar, de capacitar pessoas que trabalham lá, e para nós funciona do mesmo jeito, né? Ainda mais hoje que a gente vê os jovens talvez com muito mais oportunidades, né, com novas áreas surgindo, novos trabalhos, né, que não necessariamente precisam a própria graduação específica que seja o mínimo para isso, né,
Mas eu gosto de trabalhar com jovens porque eu vejo eles cheios de futuro, né? E eu acho que eles nos forçam a aprender mais. Você quer ver uma coisa maluca aqui, Catarina, que aconteceu recentemente comigo? Eu vou procurar assim, contar o caso sem mais vago possível para ninguém se identificar. Mas outro dia eu tive uma experiência, né, de, vamos dizer, ter proximidade com esses influencers, certo? E era uma pessoa que estava falando um assunto técnico. E no assunto técnico, ela não tinha a menor formação técnica. Então ela falou muitas coisas que são conceitualmente erradas. Mas era uma influência, a forma dela falar, certo? Era impressionante e comunicativa. Então, quer dizer, e aí, né, eu tive a oportunidade de interagir, eu também falava, certo? E eu falava, eu não tinha a facilidade de comunicação que ela tinha, mas eu tinha a formação técnica. Então, olha só que maluquice, de repente, uma coisa que não é técnica, falado por uma pessoa que tem o dom da informação, certo? Ou a facilidade de comunicação passa a ser uma verdade maior do que a verdade que é o científico. Então, é isso que a gente vive. Às vezes, esses influencers falam, eles colocam coisas assim para o mercado que assim nem está ainda, vamos dizer, vamos dizer, sacramentada, né? Então, quer dizer, é esses tempos que a gente vive, quer dizer, é o tempo todo algumas informações que não são, vamos dizer, tão científicas, sendo mais valorizadas que as informações classicamente que são científicas sistematizadas. Né? Então, é esse o momento que a gente vive. E a gente lida com isso o tempo todo, e é legal, é como você falou. A gente tem que entender o que está acontecendo para tentar, de uma maneira certa, levar a informação correta para os públicos corretos. O fato é que pessoas felizes, pessoas realizadas, né, elas rendem mais também na parte do trabalho que elas se dispõem a fazer. Isso é uma verdade também. Dessas características dos seus alunos, enfim, das pessoas que estão indo para a agroindústria, que trabalham com você, o que você vê, né, diariamente nessa relação, né, com as empresas, quais são aquelas características que você acredita que sejam de sucesso, assim, porque as pessoas têm para elas se realizarem na avicultura? Eu acho assim, pelo menos duas coisas. Primeiro, assim, você tem que ter o domínio técnico. Você tem que conhecer todas as técnicas naquilo que você está fazendo. Certo? Se não profundamente, pelo menos o básico você tem que conhecer. E o outro é isso, né? Estar disposto a aprender, né? Então, eu gosto muito das pessoas esforçadas, daquelas pessoas que levantam mais cedo, daquelas pessoas que estudam mais, daquelas pessoas que correm mais atrás, daquelas pessoas que abraçam mais os seus compromissos. Então, eu acho que essa questão do esforço, né, do comprometimento, do compromisso, eu valorizo muito. Né? E, assim, a questão técnica é básica, né? É onde eu brinco, assim, que é o ingresso de entrada, né? Você, para entrar na festa, você tem que ter um ingresso. Né? Então, o ingresso é exatamente isso, é o conteúdo técnico. Você não dá para você não conhecer aquilo que você está propondo naquela história, nem que seja o basicão, né? E aí, a partir disso, né, você estando esforçado, compromissado, correndo atrás da informação. Hoje, né, Catarina, essas redes de contato, né? Às vezes no WhatsApp você pergunta para um amigo como é que é esse negócio aqui, o cara já te responde ali 2, 3 minutos depois, né? Você tem aí toda a inteligência artificial para te ajudar nisso, você tem toda a internet aí à disposição. Claro, tem que saber, né? Por isso que eu falo do conteúdo técnico, né? Porque senão a internet do mesmo jeito tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins. Então, eu acho que eu vejo assim, sabe? Eu vejo essa união aí do esforço, né? Mesmo da transpiração mesmo, e a parte técnica mesmo, você tem que conhecer o mínimo. Com essas duas coisas, acho que as pessoas vão longe. Bom, professor Café, a gente já está se encaminhando para a parte final, assim, passa rápido, né? Quando a gente começa a conversar, passa muito rápido. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que nos acompanham, que estão nos acompanhando agora também. Bom, eu vou deixar a minha mensagem final falando um pouco do nosso podcast, né? Assim, conforme a gente falou no começo, assim, é uma oportunidade que está sendo muito legal para a gente. Eu acho que a gente está fazendo isso que eu acabei de falar, né? Levando conhecimento técnico, experiências de pessoas que já têm anos no mercado, pessoas que estão começando, mas todas as pessoas que têm, né, o sucesso aí carimbado na carreira deles. A gente vê a trajetória dessas pessoas e a ideia nossa, né, Catarina, é estar trazendo essas pessoas e tirando delas o que elas podem, né, assim, ser exemplo para as outras pessoas, né? Então eu deixaria a minha mensagem final aí convidando para que vocês
acompanha o nosso podcast, veja os episódios aí anteriores, tem episódios muito legais, né? E bom do gravado é isso, tá ruim, vai lá e passa pro próximo, né? Não tem problema nenhum. E é exatamente isso, gente. Assim, eu tenho muito orgulho de participar da avicultura, as pessoas que gostam da avicultura, acho que todas elas têm esse ponto em comum, né? De ver que a atividade nossa é uma atividade que dá certo, né? O Brasil, né, é o maior exportador, o segundo maior produtor de frango do mundo, a Cordeira também não está atrás, a gente produz a proteína, né, animal mais barata do mundo, que é o ovo, que é fantástico. Então, é só mesmo de comemorar mesmo o sucesso do nosso setor e convidar todos aí para continuar, né, ajudando, fortalecendo esse nosso setor, que cada um aí na sua empresa aí fazendo o seu trabalho é a soma de todos os esforços, de todas as empresas, todas as pessoas é que está colocando essa avicultura, né, nesse nacional, nesse destaque todo mundial. Então, convido as pessoas a participarem do nosso podcast, né, e continuarem fazendo o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quero agradecer também, professor Café, um prazer ter conversado contigo hoje. Agradecer as pessoas que nos acompanharam hoje e as que têm nos acompanhado e têm contribuído, né, para que a gente consiga, com muito carinho, elaborar esse material assim, para as pessoas que aproveitam, e dizer que a gente vai continuar buscando sempre disponibilizar materiais de qualidade para, em conjunto, né, com todas essas pessoas que trabalham conosco, também poder ajudar a nossa avicultura assim como a gente faz diariamente. Obrigada, professor. Obrigada às pessoas que nos acompanharam. Até uma próxima.